Pronto, lembrei que o nome do Criador foi retirado, todo mundo sabe que foi ocultado. No lugar do nome do Criador, colocaram lá Senhor. Um dia eu estava lendo, eu não lembro a passagem, mas foi no Antigo Testamento. E eu estava lendo e me foi revelado que quando esse nome foi retirado, né, da Bíblia, não foi pelo zelo que eles falam hoje, tá? Inclusive, quando eu descobri, faz pouco tempo, que eu descobri que havia outros vídeos falando sobre isso na internet. Tem até um moço aí que ele é muito criticado, porque ele tem uns vídeos meio malucos, que ele marca aí, o arrebatamento não acontece. Mas nisso aí ele tá certo, ele não mentiu não. Eu estava lendo e me foi revelado numa hora, eu levei um susto. E por que eu levei um susto? Porque eu sempre admirei o povo judeu por esse zelo. Eu via como zelo, digo que lindo. Eles não falam para o nome do Criador não ser blasfemado. Isso não é verdade. Sempre tem os dois lados, gente. Tem aquele povo que aprendeu assim e eles acreditam que é desse jeito. Mas no meio deles tem a turma má, aqueles fariseus de lá de antes, que o Filho de Deus combatia, eles existem até hoje, foram eles que ocultaram. E teve aí toda uma maldade. Quando eu estava lendo, me foi revelado isso, e ele disse ainda para mim, e disse mais, tá? Eles existem até hoje. É por isso que hoje eu tenho muito cuidado. Não é só com o judeu ortodoxo, não, e nem só o judeu, é com o pastor, com todo mundo. Porque aqueles fariseus continuam infiltrados no meio do povo de Deus, fazendo o povo pecar, tentando a todo custo impedir que o povo seja salvo. Essa gente é maligna, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essa raça. Que o nome tá, sim, isso aí eu já falei, que é o Deus, o Filho de Deus, ele não criou uma religião nova. Deus, gente, imagina uma coisa. Deus teve aquela trabalheira toda. Eu fiquei observando, lendo, como Deus trabalhou para ensinar aquele povo, para dar eles chamam de lei, mas diz que o nome correto não é lei, é instruções, né? Todo aquele trabalho para ensinar o povo, né? E ensinar para nada. Para chegar uma hora, o filho chegar e dizer que aquilo não serve para nada e vou criar uma outra religião. Gente, Deus não trabalha desse jeito. Deus não é um louco. Deus, ele não é confuso. Quem é confuso é a gente. Ele não é doido, né? Tem gente que diz que pela lei ninguém se salvaria. Eu acredito que não. Mas o que está na lei, nas instruções, que impede o homem de ser salvo, eu não acredito que foi dado pelo Criador. Eu acho que tem a mão do homem. É o homem que complica, porque Deus não é louco, gente. Como que Deus vai dar uma instrução onde é impossível ser salvo? Não existe isso, né? E o Filho de Deus, quando ele veio lá na frente, ele era só parte de todo o plano que Deus fez, né? O que é que eu entendo como graça? Graça é que antes a pessoa pecava, tinha que pegar lá um animal, tinha que ir até o sacerdote, aí o sacerdote fazia o sacrifício para purificar o povo, a gente não tinha o direito de falar direto com Deus e tal. Aí tinha o profeta que falava, porque o Deus não falava com todo mundo. Aí veio o Filho de Deus, morreu na cruz, a gente não precisa matar animal nenhum, a gente não precisa ir até pastor, nem ninguém, nem no templo, para que ele purifique a gente pode dobrar o nosso joelho até em casa e pedir perdão pelos nossos pecados. É isso que eu entendo de graça, tá bom? Mas não sei, mas eu acho que parte daquela lei, né, muita coisa foi abolida, como o sacrifício de animais e as festas, por exemplo, as festas bíblicas, elas estão valendo até hoje. O problema é que bagunçaram tudo, né? A festa mesmo da Páscoa, muitas igrejas dão ovos de Páscoa e tal, não é do jeito que deveria. As festas foram substituídas, o povo, inclusive o povo evangélico e até judeus mergulhados no paganismo, na idolatria,
comemorando festas do mundanas, tá? Bagunçou tudo, as festas do Criador são ignoradas e para mim estão valendo até hoje. Foi o que eu entendi lendo a Bíblia, mas eu posso estar errada, tá? Certo. Assim, sobre as religiões, eu comecei a prestar muita atenção em todas, gente. Até satanista eu comecei a observar, tá? Eu gosto disso, eu sou muito curiosa, eu nunca tive essa curiosidade para cuidar da vida alheia, nunca gostei. Mas eu sempre fui, desde a minha adolescência, eu sempre fui muito curiosa para aprender as coisas. E com a internet aí de graça, eu mergulho fundo mesmo. Então eu comecei a observar as religiões afro, as pessoas, os católicos, o próprio cristianismo mais de perto, tá? E até satanistas. E eu cheguei à conclusão que as religiões são todas iguais, tá? Elas não foram criadas por Deus. Deus ele deixou instruções para mostrar para ele o querer dele, que a gente faça a sua vontade. Aí o que é que o homem fez usado pelo maligno? Começou a criar religiões, começou a separar o povo e confundir a cabeça do povo. E como que ele consegue confundir? Só com mentira? Não. É principalmente com as verdades, porque todas elas têm um pouco de verdade e é isso que mantém as pessoas presas e confusas. E aí o pessoal, né, as pessoas que seguem as religiões, o que é que acontece com elas? Elas estão longe daquilo que o Criador quer para elas, só que elas não se dão conta. Elas não se dão conta disso, é muito difícil. Agora nós estamos caminhando para o final dos tempos e Deus está trazendo à tona toda a verdade e está fazendo aquela separação que ele sempre disse que ia fazer no final do seu povo, para o povo do joio para o trigo. Então todo esse povo, que é o povo do Criador, que é trigo, pode ter certeza que ele vai tirar do engano. Vai tirar do engano. Ele já está tirando. E não faz pouco tempo que ele está fazendo isso, não. Já faz um bom tempo. Eu faz pouco tempo, foi em 2000, acho que 2019, que eu saí. Mas já tem uns 15 anos ou mais que Deus vem trabalhando na minha cabeça. Eu comecei a fazer questionamento. Teve um tempo que eu não frequentei igreja nenhuma. Teve um tempo que eu fiquei andando de igreja em igreja, porque eu não estava entendendo mais o que estava acontecendo. Eu queria entender e não conseguia. Falando também através de sonhos. Deus sempre, desde a minha adolescência, que ele se comunica comigo através de sonhos. Ele foi me mostrando e agora eu vou refletindo e vendo que já faz muito tempo que eu já estava saindo desse sistema enganoso, tá bom? Não se ofenda comigo não, mas é isso mesmo, tá bom? Tá. Essa também é complicada, mas é verdade, tá? O Espírito do Santo, né, chamado Espírito do Santo, né? O Rua, que chamam, acho que no judaísmo, Rua Kodesh, uma coisa assim, é feminino, não é masculino coisa nenhuma. E se você não entende, quiser, tem um canal que explica bem isso, eu só não lembro o nome do vídeo, mas é no canal Metafisicamente com o irmão Samuel Benini, tá? Ele fala sobre isso. E eu tive essa revelação, foi na minha casa, tá? E depois eu vendo o vídeo dele, foi confirmado que ele falou. Porque são coisas, gente, que tá tudo no judaísmo, os judeus, eles sabem a verdade, toda a verdade, mas eles não falam pra gente, tá? E aí eu ficava revoltada quando eu comecei a prestar atenção nessas coisas, porque você não vê em todo lugar. Eu digo, mas por que não revela? Mas hoje, observando o povo evangélico principalmente, eu percebo que eles estão certos. Porque o povo evangélico, principalmente, gosta de ser tratado como se tivesse 5 anos. Se você falar a verdade para eles, eles ainda se voltam contra você. E eu estou falando disso com conhecimento de causa, porque eu já fui assim um dia. Eu fui criada desde os 7 anos de idade, tá? Eu saí em 2019.
tá bom? Quando eu ouvi um dia que não se adora o Filho de Deus, eu fiquei revoltada da vida. Eu digo, como é que fala uma coisa dessa do meu Jesus? Esse filho de Satanás, esse filho do demônio e tal. Fui orar, buscar em Deus a resposta e realmente a pessoa estava certa. Não se adora o Filho de Deus, só o Pai é adorado. Tá, então, sobre o Espírito do Santo, que é feminino. Como que eu descobri isso? Bom, eu não vou falar, não vou entrar nessa questão, deixa pra lá. Isso aí já é suficiente. Mas se você quiser lá, é o canal Metafisicamente. Eu não sei se esse vídeo ainda tá no ar, porque ele falou que ia tirar alguns vídeos, porque muita gente não entende, ele recebe muita crítica, então ele ia dar um tempo para quem quisesse salvar os vídeos, né? E ele ia tirar uns vídeos lá, ia retirar. Então eu não sei se esse vídeo ainda tá lá, tá bom? Bom, e é isso. Eu acho que já deu os 10. São 10 ou 11 coisas que eu aprendi. Tem mais ainda, mas eu não quis entrar. Eu vou preferir voltar. De novo, quando eu voltar, anotar num caderninho, tudo bonitinho. Aí eu venho fazer aí, sei lá, tipo 25, 50 ou até 100 coisas que eu aprendi lendo a Bíblia. E eu vou te dar um conselho, gente. Leia a Bíblia. A Bíblia hoje em dia, ela é a minha melhor amiga. Quer dizer, ela é a segunda melhor amiga, porque o meu melhor amigo é o Pai, é o Eterno. Bem que a palavra é dele, né? Mas ele é o meu melhor amigo. Tem uma coisa que eu gosto, é quando eu entro no meu quarto, pego a minha Bíblia e vou meditar nela, né? Às vezes eu leio ali tudo, depois eu volto de novo para ver se eu entendi. Às vezes leio várias vezes e não entendo nada, às vezes entendo, mas hoje é a minha melhor companhia, tá bom? Eu gosto muito. E você que não gosta de ler Bíblia, leia, porque é muito bom, é gratificante. A sua mente abre e você não é enganado por todo mundo. Hoje em dia está muito difícil saber a verdade, porque todo mundo sabe a verdade. E se você ir acompanhando, seguindo todo mundo, daqui a pouco você não sabe mais nem o que você está fazendo da vida. Certo? Meu muito obrigada aí a você que viu o vídeo, tá? E até o próximo vídeo.